vamos dar início a essa aula de hoje à tarde, e vamos falar sobre casos clínicos, especificamente casos clínicos. E o diagnóstico, com início, meio e fim, procurando dar a você todas aquelas informações em que o tratamento se orienta e se finaliza pela ausência de necessidade de contenção. Ou seja, o que vai nos interessar é mostrar o desenvolvimento desses casos clínicos de diferentes etiologias e terminá-los de uma forma equilibrada. E para isso, nós precisamos fazer uma série de abordagens. Vamos, por exemplo, começar com esse caso. Gente, nós precisamos ter um modelo de interpretação. Quando nós estamos procurando atingir um objetivo, nós precisamos ter, de uma maneira bastante clara, quais são esses objetivos. Nós precisamos conhecer. É como se fosse o programa de um computador. O computador, por exemplo, ele só vai reconhecer aqueles elementos constituintes que estão presentes no software. Se eles não estiverem presentes, não há um reconhecimento. Então, a forma como vocês vão diagnosticar, encarar um determinado problema, está profundamente relacionado àquilo que vocês conhecem. Então, o diagnóstico realmente é uma bússola. E essa bússola nós vamos procurar empregá-la com as informações provenientes das mais diferentes etiologias dos casos que nós vamos apresentar hoje. O primeiro nós vamos nos deter um pouquinho mais, e os demais nós vamos já ser um pouquinho mais rápidos. Mas vamos fazer um diagnóstico, por exemplo, ortodôntico convencional de um caso como esse. O que está dentro do meu software é o problema dentário, porque a ortodontia tradicional, convencional, tem como escopo fundamental o aspecto dente, relacionamento de dentes entre si. Inclusive, isso advém da própria definição de oclusão. Por exemplo, de Engel, quando indica uma boa oclusão relacionada ao posicionamento específico dos molares, vem de uma definição de Andrews, quando estabelece aqueles 6 princípios, aquelas 6 necessidades para que uma oclusão seja considerada boa, ou seja, torque, angulação, ausência de rotações, ausência de espaços, planos oclusais relativamente planos e posições específicas dos molares. Só por aí vocês percebem que a preocupação refere-se a dente. Nessas condições, avaliando esse caso, por exemplo, o que nós poderíamos dizer? O que eu veria? Eu veria que está havendo um overjet e um overbite dentário bastante acentuado. Estaria vendo que existe uma relação canino-molar em classe 2. Um aspecto também em relação ao perfil dessa paciente, que é um perfil bastante convexo. Então, qual seria a minha preocupação relativa a essas observações que eu fiz? Deixar essa arcada em condições ideais. Uma relação molar de classe 1, relação canino de classe 1 e tudo mais. Vamos prosseguir nessa visão. Eu fiz, então, uma previsão de crescimento de VTO para 2 anos, em que, sem tratamento, está em cor verde, e depois, com tratamento, em cor vermelha, em que nós precisamos partir de certas premissas. A mais fundamental, em ortodontia, seria o posicionamento dos incisivos. Esses incisivos, por exemplo, estavam em boa posição em relação à APO. Estavam com uma boa relação em relação ao ímpar. Portanto,
o que nos restava é posicionar adequadamente os elementos superiores em relação aos inferiores. E depois, fizemos aqui, eu vou deixar de lado todas as outras sobreposições, né, para me fixar apenas na sobreposição em base unásio em CC, mostrando em preto a posição inicial, em vermelho o tratamento que seria executado, tendo em vista as bases ósseas, e depois uma sobreposição da cefalometria final do que realmente foi feito em relação ao inicial. E depois a finalização de fato acontecida em relação à sínfise, a sínfise que estaria naquela posição segundo um tratamento. Correto? E o que nos levou a isso? Será que aquele problema reside exclusivamente no dente? Então nós vamos além, vamos colocar mais um elemento nesse software. Esse tipo de análise antropométrica foi nos dada por um professor, Nélio Pantaleone, da Universidade de Turim, em que ele fez, por exemplo, uma projeção de como seria o andar inferior da face dessa menina, tendo em consideração aquelas proporções áureas. Então, essas proporções áureas indicaram que a mandíbula, para estar dentro daquelas características ótimas em relação ao resto da face, deveria estar para baixo e para frente. Então, aqui desenhando-se o perfil ideal e o perfil como era. Então, nós já estamos extrapolando o aspecto puramente dentário para começarmos a pensar no resto do sistema. A parte de bases ósseas, que incluem aí músculos, articulações e tudo mais, né? E a análise cefalométrica de Ricketts, que se nós fôssemos atentar para aquele diagnóstico exclusivamente ortodôntico, convencional, nós iríamos ver aqui uma convexidade de 6 milímetros, indicando essa convexidade está grande, então está sugerindo uma retração. Nós veríamos, por exemplo, que a APO está numa posição excelente, portanto, os incisivos estão numa condição ideal. E nós iríamos adequar, então, a posição dos superiores aos inferiores. É claro que existe uma série de outros elementos cefalométricos que levariam a esse tipo de interpretação. Mas será que esta mandíbula está em condições ideais? Vocês vão perceber que 83 graus está indicando uma disoclusão, uma falta de desenvolvimento de mandíbula, uma falta de bases ósseas adequadas.